salmista, ao proclamar a palavra de hoje, ele faz uma pergunta que eu creio que seja essencial para o dia de hoje. Prestem bem atenção na pergunta que o salmista proclamou agora há pouco para nós: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Pensa um pouco nesta pergunta, para você, para a sua vida. Na festa que hoje celebramos do corpo e sangue de Jesus, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? E o refrão do salmo que cantávamos dizia: elevo o cálice da minha salvação. Elevo o cálice da minha salvação. Então, à luz desse Salmo 115, eu queria partilhar 3 coisas fundamentais com vocês no dia de hoje. Somos convidados a elevar este cálice da nossa salvação, em primeiro lugar, a partir da nossa fraqueza. E eu falo isso a partir da primeira leitura do livro do Êxodo, que faz uma experiência, o povo da antiga aliança faz uma experiência de fraqueza, de fragilidade humana, porque a antiga aliança, ela não foi incompleta por causa de Deus, ela foi incompleta, se assim podemos dizer, por causa da fragilidade, por causa da fraqueza humana. Deus quis fazer aliança com o seu povo e fez uma aliança perfeita, mas uma aliança que precisou de uma nova e eterna aliança em Jesus Cristo, por causa da fraqueza, por causa da fragilidade humana. Mas é tão importante também reconhecer-se frágil, pequeno, até porque a Eucaristia não é pão dos anjos, mas a Eucaristia é pão dos homens. Não sei se perceberam, na primeira leitura há uma espécie de refrão que se repete por 2 vezes. Diante de Moisés, que pega a palavra, fala para o povo, prepara para o culto ritual do sangue do cordeiro, do sangue dos animais, mas apenas um culto ritual. E ali se repete por 2 vezes uma frase interessante, o povo dizendo: faremos tudo o que o Senhor nos disse. O segundo diz assim: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Bom, sabemos que o povo não foi tão fiel assim, como também nós não somos fiéis a Deus. Existem também as nossas infidelidades. Mas precisamos então reconhecer as nossas fraquezas para entrar no mistério de Deus, para entrar no mistério desse Deus que se faz pão, desse Deus que se faz comida, desse Deus que se faz bebida espiritual. Não podemos entrar no mistério de Deus como se fossem santos ou anjos, mas devemos entrar no mistério de Deus como se fôssemos pecadores, porque o somos, para que lá dentro do mistério de Deus nós consigamos fazer uma experiência de santidade. Não sei se estou sendo claro. Não dá para esperar ser santo para entrar no mistério de Deus, mas é preciso entrar no mistério de Deus para se santificar, porque existe a natureza humana, existe a fragilidade, existe a fraqueza. Elevo o cálice da minha salvação a partir da minha fraqueza, da minha pobreza, da minha limitação. Depois,
eleva o cálice da minha salvação na graça. E aí, à luz da segunda leitura, a carta aos Hebreus, que é uma leitura muito rica, muito bonita, ela começa dizendo assim: Jesus Cristo veio através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra humana, mas é obra divina. Aqui lembra a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que era e é divino, ele assumiu a nossa condição humana, a nossa fraqueza. A divindade entrou na humanidade para capacitar a humanidade a entrar na divindade. Nós não chamamos a Eucaristia de comunhão, não é isso? Criançada, às vezes se preparando, estou me preparando para a primeira comunhão. Você não fala às vezes assim, eu vou entrar na fila para receber a comunhão. A comunhão não pode ser entendida somente a partir do corpo e do sangue de Jesus. Comunhão é tudo que nos une a Deus, é tudo que nos une à Trindade. Se querem saber, em primeiro lugar, quem quis fazer comunhão conosco é Deus. Quando Ele entra na história humana, quando Ele é solidário com a humanidade e vem ao nosso encontro, o que Ele está querendo fazer? Comunhão conosco. E espera uma resposta, é lógico, de comunhão, né? Da gente dar esse passo, de agora entrar neste mistério. E eu acho tão bonita essa expressão do autor da carta aos Hebreus, dizendo que Jesus, o sumo sacerdote, vem através de uma tenda maior. Eu fico imaginando que a tenda maior, não é nenhuma interpretação bíblica, pelo amor de Deus, é só um modo de se falar, né? A tenda maior de Jesus, sabe por que é? Para acolher nós que somos essa tenda menor. A tenda maior é exatamente a ideia do divino que acolhe o humano, o pecador, o pobre, o frágil. A tenda maior é Jesus, o grande acolhedor, aquele que acolhe a nossa natureza. E aí diz assim, perfeita, a mais perfeita, ou seja, a divindade. E ainda diz assim, continuando a leitura, que não foi feita por nenhuma obra humana, ou seja, Jesus é aquele que veio do Pai, e Ele veio do Pai para nos resgatar e para fazer o quê? Para nos conduzir de volta ao Pai. Porque o Pai já queria lá na antiga aliança fazer exatamente comunhão, porque a aliança lá já é comunhão. Mas o que o povo fez? O povo se revoltou um pouco, não entendeu direito, aí não conseguiram fazer uma plena comunhão. Agora em Jesus Cristo não, em Jesus Cristo há uma plena comunhão. Jesus veio habitar entre nós, veio nos acolher e veio fazer comunhão conosco, e veio nos conduzir então a quem? Veio nos conduzir ao Pai. Eu ainda volto no refrão da primeira leitura. Será que hoje, depois de tanto tempo entre a antiga e a nova aliança, entre a primeira proposta de Deus e a última e definitiva em Jesus Cristo, será que nós conseguimos fazer tudo o que o Senhor nos pede? Será que nos esforçamos pelo menos para fazer tudo aquilo que o Senhor nos pede? Mesmo com as nossas limitações, com as nossas fragilidades? A leitura continua dizendo assim, olha, aquela antiga aliança, o sangue, de bodes, touros, as novilhas que eram sacrificadas, agora não significam nada, é apenas uma pureza, aquilo era apenas uma pureza ritual. Agora sim, o sangue de Cristo, mas é o sangue de Cristo derramado na cruz,
aquele Cristo que morre de braços abertos para fazer comunhão com a humanidade, esse sangue sim, esse sangue, diz o texto, que purifica a nossa consciência das obras mortas, para servirmos o Deus vivo. O que seria isso? Seria muitas vezes a gente, como cristão católico, mas como diz o mineiro, é um cristão católico malemar, mas que de repente num determinado momento da vida dele cai a ficha, que não se tem explicação, caiu a ficha, e ele começa a fazer uma experiência profunda de Deus na sua vida, e tem uma vida transformada, uma vida que muda completamente. O que seria isso? Seria exatamente a experiência que a pessoa faz do sangue de Cristo derramado na cruz, que purifica a sua consciência. E ainda o texto diz aí, das obras mortas, onde a pessoa começa a perceber e a viver a partir do Cristo vivo, do Deus vivo. A terceira coisa que eu queria partilhar com vocês, além dessa fraqueza humana e da graça, nós precisamos elevar o cálice da nossa salvação por esse imenso amor de Deus, que se faz comida e bebida espiritual para nós. E aqui o texto da narrativa da instituição da Eucaristia, ele é tão bonito. E se querem saber, eu acho tão bonito não só a parte da instituição da Eucaristia, mas a preparação para a instituição da Eucaristia. E aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe importante. Será que nós cristãos católicos, que temos a missa como centro da nossa vida, a oração mais importante e mais perfeita, nós damos valor mesmo? Para valer, nos preparando em casa para a celebração da missa? Porque a missa não começa quando o padre começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missa começa em casa. Será que quando eu chego à igreja, eu continuo a manter a igreja no espaço sagrado? Porque a igreja é um espaço sagrado, é um espaço de encontro pessoal com Deus. Mas será que eu consigo fazer isto com o silêncio, com a oração? É difícil, às vezes, perceber que muitas pessoas ainda conversam dentro das igrejas, aqui em outros lugares. A preparação para a missa às vezes é feita no meio de muito barulho, muito barulho. É triste ainda acontecer de mães que têm crianças pequenas, mas que devem ser educadas, que compram pipocas para as crianças comerem na hora da missa. Eu sou a favor de comer pipoca, mas a pipoca tem que ser dito para a criança de todas as idades. É a nossa alegria, depois de ter celebrado a festa da Eucaristia, vamos celebrar uma festa também boa, que é ir lá na praça, sentar, comer pipoca, antes de ir embora para casa. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Como muitas vezes se pensa que a missa talvez seja uma sala de cinema, onde as pessoas se sentam para assistir, e lá elas podem levar várias coisas, aonde ela pode passar o tempo naquilo que não lhe interessa. Tem algumas coisas da missa que interessam, então eu vou prestar atenção. Tem outras coisas que não interessam muito, então eu vou deixar de prestar atenção. A preparação que narra o Evangelho de São Marcos é muito bonita. Quando os discípulos perguntam para Jesus: onde queres que que preparemos a Páscoa? Jesus determina o lugar, ele fala com quem deve falar, com quem deve procurar para preparar o local, ele diz como é que vai ser a sala. Uma preparação linda, bonita, antes da instituição da Eucaristia. E não só
a preparação daqueles que vêm celebrar o mistério, mas também as nossas equipes de liturgia, as nossas equipes de canto, os nossos coroinhas, todos. Que preparação fazemos para este grande mistério que vamos celebrar? E olha, gente, falo em primeiro lugar a partir de nós, padres. Se nós não nos preparamos para celebrar o mistério, nós não entramos no mistério. E se não entramos no mistério, não adianta. Entramos, celebramos, voltamos para as nossas casas como se nada tivesse acontecido. Eu creio que não basta a gente dizer assim: nossa, eu fui numa missa bonita. Mas bonita por quê? Se você não conseguir responder por que essa missa foi bonita, então você foi num lugar que não te ajudou a entrar no mistério. E se você não entrar no mistério, você não vai colher os frutos que o mistério da Eucaristia pode te oferecer. E pode rezar, pode cantar, pode mexer com a mão, pode entrar na fila da comunhão. Isto não basta. Requer da nossa parte uma preparação. Uma preparação, eu volto a repetir, não é só o sacramento da confissão. É sim o sacramento da confissão, mas é também esta preparação antecipada, antes de começar a missa. Então, gente, eu já vou concluir. O cristão católico deveria ser aquele que pelo menos 5 minutos antes de começar a missa, ele deveria estar na igreja. Eu não acredito, a não ser, claro, né, gente, por motivo assim, olha, não deu mesmo, daquele que chega no ato penitencial, no glória. Não pode. É preciso que a gente se eduque. É preciso que a gente eduque as crianças. É preciso que a gente se forme e leve as pessoas a se formarem também. Porque senão a gente passa a vida inteira na igreja e depois qualquer coisinha que acontece a gente larga a mão, entra na primeira igreja evangélica que está aberta, de repente faz uma experiência de Deus, e eu acredito nisso. Aí ele fala assim: encontrei Jesus. Bendito. Ele tinha Jesus sempre do lado dele, uma possibilidade enorme de estar com Jesus, nunca se esforçou, nunca buscou verdadeiramente, mas naquele momento lá, ele buscou, ele se abriu. Então, gente, isso é um exercício, isso é uma busca, é um esforço. E é preciso fazer isso na fragilidade, na fraqueza. Não estou falando isso a partir de uma santidade. Não, é a partir da fraqueza, das limitações. A ponto até de dizer o seguinte, né? É terrível talvez alguém dizer assim: agora eu vou para a missa, então eu vou deixar todos os meus problemas lá na praça, em casa. Não, claro que não, pelo amor de Deus. A Eucaristia é o lugar de apresentar todas as dores, os sofrimentos, é tudo o que você é, tudo aquilo que você traz, para que você possa apresentar a Deus, e Deus dar essa possibilidade de você se transformar. Olha o que eu falei, Deus dá a possibilidade para que nós possamos nos transformar. Não é Deus transformando, mas dando possibilidade para que a gente consiga se transformar. Então, desculpa, eu não segui nenhuma reflexão, nenhum caminho de reflexão que falasse diretamente sobre a Eucaristia, mas eu quis apontar alguns caminhos que nos levam à Eucaristia, até porque muitas vezes nós não sabemos como chegar ao grande mistério da Eucaristia, porque muitas vezes também não conhecemos o caminho. E eu creio que o caminho hoje apresentado, partilhado, é esse. Não se esqueça da sua fraqueza. A sua fraqueza é caminho para se chegar à Eucaristia. Não se esqueça da graça, porque a graça nos coloca lá no centro do mistério eucarístico. Mas também não se esqueça de que você deve se preparar bem para celebrar
no mistério da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.